chega a ser um leilão muito utilizado no Brasil, é o leilão que é presencial, mas ele está correndo online também, né? Então também isso é interessante. Quando nós falamos de leilão, nós não podemos esquecer da figura do leiloeiro, né? Leiloeiro. E o que é necessário para ser um leiloeiro, né? Então, hoje, atualmente, os interessados em seguir carreira de leiloeiro devem se especializar na área, estudar, né? Estudos práticos, teóricos, oferecidos por meio de formação presencial e virtual, tá cheio. E aí sim, você vai fazer a inscrição, fazendo inscrição junto à junta comercial, conseguir o seu número de inscrição, você vai montar um site, um local físico, se você quiser, tem muito leiloeiro que trabalha só online, e vai oferecer seu serviço. Vai oferecer seus serviços para bancos, instituições financeiras, para assumir leilão extrajudicial. Vai oferecer seus serviços, após um prévio cadastro no TJ, para os juízes, né, para que você ofereça seu serviço no âmbito judicial. Então, é assim que você ingressa, né? Muita fala, professor, quanto ganha o leiloeiro? Na verdade, o leiloeiro ganha honorários. Honorários todo mundo sabe que é 5% do valor. Então, equipara-se muito ao corretor de imóveis, né? Existe essa comissão, seria uma comissão, o nome correto é honorários. Então, esse é o salário, né? Esse é o valor que ganha o leiloeiro. Por isso, o leiloeiro que consegue espaço no mercado, tanto no leilão judicial e extrajudicial, claro que é um bom negócio, mas tem que trabalhar muito, tem que ter muito network, né? Tem que apresentar o serviço. Tem leiloeiros eu conheço vários leiloeiros que atuam sozinho em casa, é leiloeiro, né? Tem professor que é leiloeiro também, deixou de lado até a advocacia, não sei se foi um bom negócio, mas deixou. E tem muitos leiloeiros que crescem, viram o leiloeiro possui uma verdadeira empresa, com vários funcionários, a coisa cresce. Igual o escritório de advocacia. Quantos advogados atuam sozinhos, às vezes em co-work, né? Às vezes em home office ou né, muitas vezes no escritório, mas sozinho, no máximo com uma estagiária, alguém para atender telefone ali, uma secretária, um secretário, e quantos escritórios viram realmente empresas, né? Tem RH, setor de RH, então isso é de cada um. O leiloeiro, gente, ele inicia seu trabalho no pregão. Antes mesmo do processo atingir o momento dos lances, ele inicia o seu trabalho no pregão. O pregão é todo processamento, né? Ele organiza tudo. Ele que deve organizar, o leiloeiro que deve organizar, a equipe dela, deve organizar os lotes, pensar na melhor ordem dos produtos, né? Para que seja arrematado com mais facilidade. No caso de uma licitação, também é possível leilão, licitação, trabalhar com toda a documentação das empresas concorrentes, porque não podemos esquecer que licitação também seria uma espécie de leilão também, né? Claro que entra em outra esfera, mas também. Como tirar essa licença de leiloeiro, então? Para postular a matrícula de leiloeiro e exercer a função, ou as funções, são várias, né? O interessado deve apresentar certidão negativa de ações ou execuções movidas contra ele no fórum civil, né? Federal ou local, correspondente ao domicílio, no período dos últimos 5 anos. Então, na verdade, você faz cursos para poder entender sobre leilão. Depois que você entende sobre leilão, você tem toda uma documentação para entregar e conseguir, né, via requerimento, você consegue se inscrever como leiloeiro. Essa é a ideia, né? Tem regras importantes. Quem pode ser leiloeiro? É necessário provar, primeiro, ser cidadão brasileiro e estar no gozo dos direitos civis e políticos. Depois, ser maior de 25 anos, ter mais de 25 anos de idade. Ser domiciliado também, morar, residir no lugar em que pretende exercer a profissão há mais de 5 anos. Então, as regras básicas para quem quer se tornar leiloeiro são essas, né? Eu tenho aí a primeira regra, ser cidadão brasileiro, estar no gozo dos direitos civis e políticos, ser maior de 25 anos, ser domiciliado no local que eu pretendo trabalhar. E eu preciso provar, né, o local que eu pretendo exercer a profissão e provar que eu resido ali há 5 anos. Então, importante. Várias dúvidas, né, surgem. Quem paga a comissão do leiloeiro? Né? Tem gente que não gosta de falar que é comissão. Eu vi numa audiência que eu fiz recentemente, o leiloeiro participou dessa audiência, foi uma ação de nulidade contra o leilão, e o leiloeiro falou para o juiz, não é comissão, é honorários. Né? Começou a brigar, foi uma briga feia. Então, a comissão, né, nome correto, honorários, nos leilões particulares, judiciais, extrajudiciais e nos órgãos da administração pública, direta ou indireta, o comprador, que é o arrematante, pagará obrigatoriamente o leiloeiro, a comissão, os honorários,
no valor mínimo de 5%, tá? O valor mínimo, pode ser mais, sobre o pager, né? Sobre a arrematação, o nome que nós usamos, pager, né? Mas a arrematação, arrematações dos imóveis, dos bens imóveis. Cuidado que nós esquecemos disso, mas é um detalhe importante, a remuneração, os honorários, a comissão, o nome que você quiser usar, em relação a leilão de bens móveis é 10%, tá? Então é 10% sobre o valor dos bens móveis, quadros, joias. Então, por isso uma profissão, sim, se você conseguir ingressar, entrar, é uma profissão rentável. Então, não podemos esquecer, não. Existem vários projetos de lei para regulamentar a profissão do leiloeiro público, né? Então, vários projetos de lei, muita coisa não saiu do papel ainda. Quem paga os honorários do leiloeiro, não resta dúvida que é o arrematante do bem. Ele é responsável pelo pagamento da comissão do leiloeiro, não podendo essa obrigação ser imputada àquele que ofertou, né, a segunda melhor proposta, porque o vencedor desistiu da arrematação. Então, uma outra regra importante. Outra pergunta que me fizeram, professor Júlio, eu quero montar uma empresa de leilão. O primeiro passo é ter um leiloeiro, ou você ser o leiloeiro, né? E as principais documentações que devem estar em dia para criar um site de leilão online, um local físico, se você quiser, envolve a obtenção, sim, e regulamentação de um CNPJ. Eu preciso de um CNPJ na Secretaria da Receita Federal, assim como um registro empresarial na Junta Comercial, registro na Prefeitura Municipal e atenção ao Código do Direito do Consumidor também, entre outros, tá? Essa é a ideia. Quem nomeia o leiloeiro, então? Nós já conversamos que o leiloeiro, ele vende o serviço para bancos. É um serviço, a prestação de serviço. Então, no leilão extrajudicial, ele é um parceiro. No leilão extrajudicial. No Poder Judiciário, ele também é um parceiro, porque por mais que ele tenha um cadastro no TJ, e é simples esse cadastro, não um bicho de 7 cabeças, ele não pode ficar esperando o cadastro do TJ chamar. Ah, fiz o cadastro do TJ, vou esperar que vai chamar. Não, normalmente vai lá, entrega um vinho para um juiz, uma caixa de champanhe, né? Uma caixa logo, não é uma champanhe. E aí você apresenta uma apresentação, uma agenda, é isso, você sabe que é isso, essa é a realidade. O artigo 883 esclarece muito bem que cabe ao juiz designar o leiloeiro público, né? O leiloeiro público é cadastrado, credenciado no site do TJ. Então, claro que não adianta eu ir lá oferecer meu serviço para o juiz se eu não sou cadastrado. Eu preciso primeiro me credenciar, né? Eu preciso credenciar no site do TJ. Então, isso é importante. Quem escolhe esse leiloeiro, o leiloeiro pode ser escolhido pela parte, isso é importante, hein? E cabe ao juiz nomeá-lo, né? Então, o juiz que nomeia ou não, ele que decide, o CNJ também, o exequente pode escolher o leiloeiro público cadastrado e cabe ao magistrado deliberar, né, a sua indicação. Então, quando a parte escolhe, o juiz tem que concordar, deliberar é o nome. Outro ponto também que é objeto de dúvida, gente. Professor Júlio, e aí? O que acontece se eu não pagar o leiloeiro? Isso é muito importante também. Se o arrematante não honrar com os pagamentos corretamente, tanto referente ao prazo como ao valor, além de arcar com multa, não poderá participar de outros leilões judiciais. Então, no leilão judicial, se eu não pagar o leiloeiro, eu vou ser processado, o leiloeiro pode entrar com uma ação de execução contra mim e eu não vou poder mais participar de outros leilões, né? Então, isso é importante. Além de pode-se responder criminalmente também. Há um crime imposto e tipificado nessa situação também. Então, olha de situação, hein? Professor, então eu quero abrir uma casa de leilões. Qual seria o checklist aí? Teria que estudar muito sobre o assunto. Não existe uma formação específica, né? Não existe. Estude bem o mercado. Tem que ter uma boa conexão de internet, um site. Depois você vai fazer cadastro nos TJs, não só do estado que você mora, de outros lugares do Brasil, né? E você vai vender o seu serviço, vai apresentar o seu serviço. Os equipamentos para montar um leilão, na verdade, é um site, né? E aí você vai organizar os lotes para fazer os leilões. Tem que fazer um plano de investimento, divulgar o negócio também. Então, essa é a ideia, tá? Então, importante. Para trabalhar com leiloeiro, então essas são as principais regras, né? É assim que eu consigo entrar no ramo e virar leiloeiro. Para quem deseja ser leiloeiro, tá aí as principais dicas, né? Não existe uma formação específica. Existe uma exigência em regra que você tenha um curso superior, uma formação em curso superior. Essa é a regra, para ser leiloeiro. Agora, para, né, usar o leilão, a regra é você fazer o cadastro prévio, para participar de leilões judiciais na modalidade eletrônica,
o interessado deve realizar o cadastro, assim como no leilão extrajudicial também, no portal, né, no site do leiloeiro ou no portal específico do TJ. Lembrando que eu estou falando TJ, mas eu também posso vender meus serviços. Imóveis vão a leilão, bens vão a leilão também na Justiça Federal, né? Então não vamos esquecer a Justiça Federal. E também a Fazenda Pública, né? Então nós temos vários fóruns aí que nós podemos ter acesso para arrematar, para investir, quanto para prestar o serviço de leiloeiro. Então eu faço o cadastro. O papel do leiloeiro, gente, eu sempre trago, o leiloeiro é o profissional que será responsável por organizar os lotes a serem leiloados. Então tem que pensar em uma maneira estratégica para organizar tudo isso e não pode gerar erro, né? Porque se eu, leiloeiro, acabo errando em algum procedimento, eu faço uma publicação digital com menos de 5 dias, eu coloco o imóvel, mas esqueço de colocar a matrícula do imóvel, o documento do imóvel. Eu estou dando brecha para que um advogada faça o quê? Faça uma ação de nulidade, né? Então eu preciso, por isso tem que estudar muito para ser leiloeiro, porque se errar, a responsabilidade é tua, né? Então, assim como um advogado, assim como um médico, assim como um contador. Então, tem que tomar cuidado, um corretor de imóveis. O cadastro do leiloeiro chama KENAI. Né? Qual o KENAI para o leiloeiro? Então, existe uma lista de descrições. Várias, né? O leiloeiro independente, ele tem que ter o cadastro, CNPJ. Então, o leiloeiro pode ser o leiloeiro independente de serviços, né? Que é um cadastro, é o primeiro cadastro mais utilizado. O leiloeiro pode ser leiloeiro público, é um KENAI também. E o leiloeiro também via internet, né? Totalmente online. Então não existe interesse de fazer de outra forma. Então é assim. O credenciamento do leiloeiro, gente, volto nesse assunto aqui para quem quer ser leiloeiro, o objeto, né, do presente credenciamento é a prestação de serviços de leiloeiro oficial para a realização da alienação de bens móveis ou imóveis, né? Então eu faço cadastro na junta comercial. Então esse é o ponto. Quem participa de leilões são pessoas interessadas, investidores. Esses investidores fazem um prévio cadastro. Então, importante também. A pergunta foi feita aqui, professor Júlio, para ser leiloeiro. Estou respondendo já uma pergunta da aula aqui. Obrigado, Rogério, pela pergunta aqui. Professor Júlio, por que o leiloeiro não pode ter empresa? E é verdade, tá? Então, entre outras regras, tem essa, né? O leiloeiro, gente, ele pode ser cadastrado como empresário individual, desde que a sua atuação se restrinja. Então, é isso, viu, Rogério? Se restringe a atividade de leiloeiro, né? Esse é o entendimento, inclusive, das turmas, da jurisprudência no Brasil. Isso é importante. Quando eu falo de taxas de leilão, é a pergunta agora da Graziele. A Graziele está perguntando aqui, professor Júlio, por que são cobradas taxas no leilão? Na verdade, não é taxa, é comissão, honorários, né? Em regra, a comissão direcionada ao leiloeiro é de 5%. Bens imóveis. Bens móveis podem chegar a 10%. Então, é calculado 5% do valor do bem arrematado, da arrematação. Então, não usamos o nome taxa, mas sim honorários, é o nome correto. Quem participa do leilão, o vencedor, paga a comissão, os honorários do corretor. Existe a possibilidade de cobrança de uma taxa que é chamada taxa administrativa, que somada à comissão não poderá exceder a 6%. Tá? Então, uma regra importante para quem quer ser leiloeiro, também temos que entender para explicar para o nosso cliente ou a gente como investidor. Então, alguns leilões cobram 5% de honorários, comissão, e mais um percentual de 1%, que normalmente é a taxa administrativa. Isso é legal, tá? Não existe um impedimento, algo inconstitucional, algo absurdo, algo nulo, abusivo. É considerado normal isso no mercado, tá? Então, pode sim cobrar até 6% entre taxa administrativa e honorários, pode ser cobrado. Passou disso, não. E normalmente fazem isso, viu, gente? Tem muito leilão que não faz, para ganhar nome e tudo, mas tem muito leilão que faz isso, cobra essa taxa administrativa. As taxas aplicadas devem constar no edital do leilão, sempre, tudo tem que constar no edital, hein? É importante saber que sim, o empregado comissionado tem direito, né? O profissional que tem um salário fixo, ele tem direito sim de receber o seu salário. E o leiloeiro, quando faz o serviço, a prestação de serviço, ele tem direito de receber os seus honorários, tá? Sobre pena de execução. Então isso é importante também. Legal. Entendendo isso, gente, acho que fica mais completo, né? Dá pra gente trabalhar bem, dá para estudar bastante aqui. Agora, né, fugindo dessa questão, o que eu quero trazer para você? Pensamos como leiloeiro, como funciona, como ser leiloeiro, pensamos nisso, né? Agora eu quero trabalhar uma outra situação. Vamos lá. Investidor, arrematante. Professor, sou investidor de primeira viagem, sou investidor, eu quero acertar, quero arrasar
no leilão de imóveis, quero de fato conseguir arrematar um imóvel. O que eu faço, professor Júlio? Primeiro, né, você tem que... Tem mais uma pergunta no chat aqui. Ó, o Felipe. Ah, voltou, Felipe. Boa. Deixa eu ver. Felipe, agora deu certo, hein? Você caiu, né, Felipe? Ô, professor, caí. Caiu, deu certo. Mas tá de volta aí. Perdeu alguma coisa, Felipe? Não, Certo. Tá bom. Você tinha feito uma pergunta no bate-papo. É no bate-papo que faz? Pode fazer aqui. Tem gente que tem vergonha, faz no chat. Não tem problema, tá? Mas fica à vontade. Já que você não tem essa vergonha, que você tem facilidade, vambora. Fala aí que é bom que muda a voz um pouco, quebra um pouquinho aí pra acordar a turma. Beleza, obrigado. É uma questão de intimação. Ela deve ser feita pelo leiloeiro, ou isso no caso judicial, ou deverá ser feito pelo fórum ali, pelo meio judicial? E pode ser feito pelo advogado? Na verdade, o imóvel, quando vai a leilão judicial, tem que ter a publicação. O ato tem que ser público, né? E existem vários atos públicos. Na verdade, o juiz, quando aceita o pedido do advogado, ou ele mesmo, né, tentando dar andamento ao processo, ele fala, vou nomear um leiloeiro, tem que sair uma publicação informando que o bem vai à asta pública. Essa publicação, normalmente, nem todas são assim, mas normalmente o judiciário, né, o juiz ou a juíza, fala se tem outro interesse de adjudicar o imóvel ou asta pública. Normalmente a publicação anterior, ela faz isso. Tem interesse de adjudicação do bem ou asta pública? E aí você vai e peticiona, né? O advogado lá vai lá e peticiona, fala, olha, tem interesse em adjudicar o bem, ou seja, ficar com o bem pagando a diferença. Não tem interesse em adjudicar, mas tem interesse que vá à asta pública para saldar a dívida. Então, nesse momento, você já sabe que vai para leilão, o juiz, a juíza nomeia um leiloeiro oficial, cadastrado no site do TJ, né? ou da Justiça Federal, e esse leiloeiro, ele faz o quê? Aí ele cuida de todo o trâmite. Ele cuida de todo o trâmite e ele apresenta... A intimação é feita pelo judiciário, não pelo leiloeiro. Eu tive um caso prático aí agora, e foi o seguinte, o judiciário não intimou, e aí o leiloeiro falou que tinha intimado, só que também não tinha intimado. Aí acabou que teve anulidade, o advogado da outra parte entrou com anulidade, eu só estava acompanhando o processo de fora, e aí vi que o juiz aceitou anulidade porque tinha que ser intimação do judiciário, e não teve. Isso tem que ser pessoalmente? Isso é bom, porque se for de interesse da parte que quer a nulidade do leilão, já é um motivo, né? É motivo. O leilão judicial, em regra, é a publicação que vai gerar, de fato, a publicidade a publicidade vai gerar a comunicação às partes. Isso só não acontece quando a parte não tem advogado. Mas se ela não tem advogado ou advogada, o que o judiciário faz? Tem um advogado dativo, né? Então é nomeado um, ou a Defensoria Pública, um ou outro. Então, mas isso acontece, quem está perdendo o imóvel objeto de leilão, ele fica sabendo através do próprio processo, que é público, em regra. Então ele fica sabendo através da publicação. Isso no leilão judicial. Pelo advogado vale, então, assim, não vale, ser vale. Não precisa. Isso é comum aonde? No leilão extrajudicial. Porque no leilão extrajudicial, como não existe processo, e processo em regra é público, no leilão extrajudicial, a parte precisa receber uma cartinha, né? Precisa receber uma chamada notificação. Tem jurisprudência que fala que não, tem entendimentos que falam que não, mas a maioria dos leilões fazem para evitar justamente essa jurisprudência que fala que tem que fazer. Então, normalmente recebe aquela notificação dizendo que o imóvel vai à asta pública. Mas acontece muito no Brasil da pessoa ficar sabendo na hora. Ficar sabendo através de alguém que vai lá e tirar foto para avaliar o imóvel, ou alguém que foi olhar. Acontece muito no Brasil. Uma pessoa que vai lá olhar antes de arrematar, vai dar uma olhadinha no imóvel por fora mesmo. Então a pessoa fica sabendo um susto, né? Por quê? Porque esse leilão não usa essa forma de notificar. Acaba utilizando, seguindo a jurisprudência que não existe essa necessidade, ou ainda manda a notificação e alega que mandou a notificação. Então tem um pouquinho de confusão aí em relação a isso ao leilão extrajudicial. Mas no leilão judicial, sempre a parte vai ficar sabendo com propriedade do leilão, com base no serviço do seu advogado. Ah, tá. Não, obrigado. Olha só, então, quando nós falamos de leilão, o fator do cliente nos procurar para cancelar ou suspender o leilão, é muito importante a gente entender se é leilão judicial ou extrajudicial. Faz toda a diferença, sim, para que a gente possa acertar, né? Resolver a questão do leilão. O que eu quero trazer também, isso é importante. Leiloeiro erra. Qualquer ser humano erra, né? E leiloeiro erra também.
O leiloeiro, quando não tem muita experiência, ou às vezes erra, a equipe dele erra, ele dá causa à outra parte a pedir a nulidade. Então, onde o leiloeiro não pode errar? Um monte de coisa. Quando eu falo do leiloeiro, o leiloeiro bem treinado, experiente ou bem treinado, ele normalmente não vai errar justamente onde dá margem para uma ação de cancelamento de leilão, que é a ação declaratória de nulidade, nós vamos falar dela já já. Ausência de descrição detalhada dos bens leiloados. Poxa, eu sou leiloeiro, eu não posso errar nisso. Eu preciso, de fato, fazer a descrição mais completa possível dos bens leiloados, principalmente no que diz respeito ao imóvel, inclusive incluindo foto, imagens, né, do imóvel, a matrícula do imóvel, ou seja, o documento do imóvel. Se eu não faço isso, eu estou dando abertura para uma margem de nulidade, suspensão do leilão. Então isso também é importante. No leilão extrajudicial, nós temos uma tese muito boa, a falta de intimação da esposa ou do marido executado. Eu tenho que fazer isso para evitar. Claro que tem situações que existe a necessidade e tem situações que não. Depende do regime de casamento. Mas, em regra, o leiloeiro bem treinado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa notificação justamente para evitar, né, dor de cabeça de uma nulidade, que é dor de cabeça para ele também. Então, vai evitar. A intimação é na pessoa do advogado, se for um leilão judicial, é no processo. A publicidade gera intimação. Essa é a ideia. Quando nós falamos de notificação, leilão extrajudicial, hein? Então é importante também. Muito erro de leiloeiro jovem que está iniciando é a falta, a ausência de informações detalhadas do imóvel. É muito comum isso, hein? Muito comum. E imagens também. Leilão tem que ter imagem dos bens, principalmente em relação ao imóvel. Também dá margem para poder fazer uma nulidade. Publicação é algo muito sério. Tudo tem que constar no edital. Tudo. Todo trâmite, asta pública, datas, inclusive até horários, né? Tudo. O bem que vai, se é lote, se não é, que bem, o que vai, se a vaga de garagem vai com o apartamento ou não, tudo tem que constar no edital. Qualquer falha do edital que torne a situação uma simulação omissa, cabe nulidade. E cuidado também, porque eu tenho que fazer as publicações do edital. As publicações, edital, né, jornais de grande circulação, Diário Oficial de Justiça, são empresas que fazem isso para o leiloeiro, assim como as empresas fazem para nós advogados, né? É engraçado que essas empresas, eles acompanham os processos e eles sabem que chegou a hora de pedir a publicação por edital. Aparece o nome, né? Eles acompanham as intimações. É muito comum um advogado, quando chega na situação de edital, receber e-mail de pessoas querendo prestar esse serviço, oferecendo esse serviço. E leiloeiro também. Essas empresas que trabalham com edital também vendem esse serviço não só para advogado, mas para leiloeiros que fazem esse serviço. Só que o cuidado, o detalhe é que tem que ser feito, tem que ser publicado pelo menos 5 dias antes, no mínimo, né? 5 dias antes do leilão. Porque a publicação tardia, ou seja, 4 dias antes, pronto, gera nulidade do leilão. Não pode ocorrer a publicação tardia. Então, um ponto importante também. Também é importante, sempre, né, o leiloeiro nunca cobrar mais que 6%, 5% é os honorários, a comissão, e 1% é da chamada taxa administrativa. Isso é muito comum. Então, é importante. Quando eu falo das ações que podem ser utilizadas para cancelar e suspender o leilão, nós aprendemos errado na graduação, tudo é mandato de segurança. A graduação é linda, ela é necessária, senão não estaremos aqui, temos que agradecer tudo que acontece de bom na nossa vida. E uma formação, um curso superior, meu Deus do céu, parece que é algo simples e fácil hoje, mas não é fácil não. A gente sabe, né, do tempo, dinheiro, então tem que comemorar, tem que agradecer. Mas cá entre nós, não é só no direito. Em todas as profissões, a graduação ela é fraca, porque ensina a teoria. O cronograma, a ementa, está montado de forma errada no Brasil há anos, eu critico isso, né? Eu falo que nem inglês, né? Você pega o ensino fundamental, todas as crianças, quantos anos nossos filhos ficam estudando inglês? Isso lá atrás, no ensino fundamental, no ensino médio, quantos anos? Parou para pensar quantos anos nossos filhos, nós estudamos inglês na escola? E alguém fala inglês, se não faz um curso à parte, se não se esforça, tem muita gente que aprende sozinho, se não faz um intercâmbio, não fala, né? Então, eu falo que é isso. A faculdade de Direito e outras faculdades, elas apresentam muita teoria e não a prática, e deixam a desejar, né? E infelizmente, a verdade é essa. Nós aprendemos a usufruir de ações erradas na hora errada. Então, o advogado que sai da faculdade, quer advogar e não faz uma atualização, não para pensar, não para estudar, vai sair fazendo ação errada. Essa é uma verdade, né? Vai porque a chance de errar é muito grande, porque tem muita ação ensinada de forma equivocada. Reintegração de posse.
para o cliente ter a propriedade, para que eu vou fazer a integração de impostos? Vou fazer uma reivindicatória. Então é um erro muito comum. Então, quais ações que de fato vão solucionar a vida do nosso cliente? Lembrando que nós somos o leiloeiro, falamos aqui um pouquinho do investidor, vou voltar aqui no investidor, mas agora nós estamos advogando para aquela pessoa que não quer perder o imóvel, né? Não quer perder o imóvel. Quais são as ações que vão causar impacto, que podem gerar nulidade? Então vamos lá. Diretamente falando, a ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade, ela sim, ela é uma ação interessante, nós podemos usufruir dela para pedir, né, a nulidade do leilão. E por que nós vamos pedir a nulidade do leilão? Porque o leiloeiro errou. A verdade é essa, o leiloeiro errou, o juiz errou, alguém errou. Se for leilão judicial, né? Se for leilão extrajudicial, alguém errou. Então, o nome da ação para suspender o leilão e gerar nulidade é a ação declaratória de nulidade. Essa é a ação correta, o nome correto, hein? Nós temos a ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, inclusive, porque é uma ação de nulidade. Nulidade é algo muito grave, não cabe prescrição. Temos a ação anulatória, também, é uma segunda ação, só que tem que tomar cuidado, porque a ação anulatória tem prescrição. Muita gente acha que a ação de nulidade e anulatória é a mesma coisa, não é, são ações diferentes, então cuidado. E a terceira ação utilizada de fato é a ação de embargos de terceiro. Embargos de terceiro é a ação correta que nós vamos usufruir para também pedir a nulidade do leilão e a suspensão. Cuidado, suspensão nós vamos pedir em tutela antecipada. Suspensão nós vamos pedir em tutela antecipada. Ou seja, dentro da ação de nulidade, ação declaratória de nulidade, nós vamos pedir a suspensão do leilão. Dentro de uma ação anulatória, nós vamos pedir a suspensão do leilão. Dentro de uma ação de embargos de terceiro, nós vamos pedir a suspensão do leilão. Então é nessas ações que nós vamos pedir a suspensão em tutela antecipada, a liminar, né? Como nós estamos acostumados, como aparece na novela, nos filmes. Então, nessas ações nós pedimos a suspensão. Quando o cliente nos procura, o objeto da ação é a nulidade, ou a nulidade, tanto na ação anulatória como na ação de nulidade, inclusive na ação de embargos. Então, o pedido final, o pedido central, o objeto da ação, a decisão definitiva que nós queremos é a nulidade do leilão. Mas eu vou pedir a suspensão em tutela antecipada. Tutela antecipada, como o próprio nome diz, tutela antecipada, pedido antecipado, tem que ser o pedido da ação. Cuidado que tem tutela antecipada e tem medida cautelar. O correto, se eu uso a ação correta, é tutela antecipada e não medida cautelar, hein? Medida cautelar é para proteger o processo, para que não ocorra algo que atrapalhe o processo. Então eu peço a medida cautelar, a antecipação de uma prova, por exemplo. Agora, a tutela antecipada é o próprio pedido antecipado, então não vamos confundir as medidas, hein? Quais são as ações, então, para suspender um leilão? Na verdade, a suspensão do leilão acontece dentro de um pedido de tutela antecipada, um pedido de liminar. Para cancelar o leilão, nós vamos usar essas três ações. Primeira ação, então, ação declaratória de nulidade. Segunda ação, ação anulatória. E terceira ação, ação de embargos de terceiro. Essas ações é cobrado o valor de, no mínimo, R$12.000 a R$15.000. É o valor cobrado nessas ações. Lembrando que nessas ações, se o imóvel for superior a 400 mil, 500 mil, os valores são outros, né? Será cobrado um valor, em regra, que poderá chegar até 10% do valor do bem, ok? Então, por isso é uma ação cara, claro que é, onerosa, bem cobrada, rentável, porque é uma ação complexa, não é todo advogado que sabe fazer, e se faz errado. Então, você que está aqui comigo no curso, você que está acompanhando, saiba que é o valor de mercado dessas ações, porque leilão exige muito conhecimento, tem que quebrar muita cabeça, você tem que achar falhas, e é difícil achar essas falhas, porque o leiloeiro não quer deixar falha. Então, cuidado, tá? Nessas ações, seria o primeiro pacote, eu falo. O segundo pacote para ajudar o nosso cliente poderia ser a distribuição de uso capião e pedir a averbação premonitória. Eu sujo a matrícula, criando uma desmotivação, né, um ato negativo para o arrematante. Então, tem casos que cabe o uso capião, esquece no financiamento imobiliário, porque não, né, gente? A gente sabe que não, mas eu falo mais nas questões de leilões e expropriação judiciais. Então, interessante. Mandado de segurança, no segundo pacote, eu volto a falar que é muito fraco, limitado, a questão probatória, nós estamos presos, também não dá para provar muita coisa. Então, não é a ação mais indicada. Uma ação que nos ajuda também nesse segundo pacote, talvez seria a ação rescisória.
ação rescisória, nós sabemos que temos que seguir o 966 do Código de Processo Civil, é taxativo, aqueles incisos são situações que cabe essa ação para desconstituir uma sentença. Então a ação rescisória também é uma ação que poderia impactar no leilão diretamente, lembrando que a ação rescisória é taxativa e onerosa, porque se eu não tenho justiça gratuita eu tenho que calcionar 5%, né? Então, do valor da ação. Então é uma ação que podemos usar também no leilão, quando ocorreu já o trânsito em julgado. Tá? Então uma ação interessante também, uma ação que temos a possibilidade de usufruir. Outra ação que nós podemos usar é a famosa ação de perdas e danos, pedindo uma indenização contra o leiloeiro que errou. Eu não quero atrapalhar o leilão, para mim não interessa, por algum motivo. Eu posso pedir sim indenização do leiloeiro, do leilão, porque errou. Então poderia também uma outra ação. Estou falando das ações utilizadas nesse cenário, tá? Vamos lá. Agora, dentro desse estudo, sabendo quais ações nós podemos utilizar, o que eu quero tratar com você? As teses efetivas para suspender e gerar nulidade do leilão. Então, a primeira tese é o preço vil, hein? Nós temos no Brasil, são poucas teses que vão funcionar para que a gente consiga a nulidade do leilão de verdade. São poucas teses, não são muitas teses, né? Então, eu quero conversar com você sobre isso. A primeira tese que pode impactar de verdade a nulidade do leilão é o preço vil. Preço vil, gente, é algo de pouco valor. A lei diz que um leilão não pode ser, ou melhor, desculpe, um imóvel, um bem, não pode ser leiloado por preço vil. Bem imóvel, bem imóvel. Eu quero trazer para você que o preço abaixo da atual avaliação, ou inferior a 50% do valor de mercado, é preço vil. Então, pega uma pessoa que não é experiente em leilão, essa já é a dica para investidor, hein? Pega o sujeito, primeira vez, né, marinheiro de primeira viagem, entra no leilão e fala, meu Deus, esse apartamento custa 400 mil. Olha lá, ó, 150, vai me matar. Como eu sou bom nisso, viu? Agora eu vou começar só a trabalhar nisso. Amor, vem cá, vou pedir a conta do trabalho, viu? Porque eu descobri um dom, que é ser investidor em leilão. Aí vai, remata lá, todo feliz. O prejudicado vai fazer uma ação pedindo a suspensão. Se procurou advogado depois que já ocorreu o leilão, vai pedir só nulidade, né? Se procurou antes do leilão, suspensão e nulidade. E vai conseguir. Vai conseguir porque está bem provado que o imóvel foi arrematado num valor inferior a 50%. Professor, mas o leilão não pode errar. Erra, todo mundo erra nessa história, né? Todo mundo erra. Ah, professor, mas eu, prejudicado, posso processar o leiloeiro? Pode. Responsabilidade civil do leiloeiro? Pode. Então isso pode acontecer sim, claro, se você se sentiu prejudicado, foi prejudicado porque o leilão foi nulo, então cuidado, tá? Dica para o investidor agora, mas também dica para todos nós, para o advogado, advogada que vai atuar nessa área, que está atuando nessa área, é uma das melhores teses para a gente atuar quando acontece, nossa senhora, comemora, porque é muito bom e normalmente a gente consegue sim reduzir, né, muitas vezes levar para um acordo ou até o cancelamento do leilão. Segunda tese que é eficaz também na ação de nulidade é a defasagem na avaliação. Quando o bem é penhorado ou bloqueado, às vezes leva bastante tempo até ocorrer o leilão, principalmente no judicial, né? No extrajudicial não tanto, às vezes sim também, mas conforme passa 6 meses, já existe uma jurisprudência forte, que cada 6 meses, 12 meses, já ocorreu uma valorização imóvel. Então, também é uma tese interessante para você bloquear o leilão, bloquear que eu falo é suspender, e anular, né, a defasagem na avaliação. Também legal, só que o interessante é você juntar essas novas avaliações, não pode só alegar. Bem de família, quando o imóvel é de bem de família, seria a terceira tese, portanto destinado à habitação e convivência de um grupo de pessoas caracterizadas, né, como familiares, e não tendo outros imóveis de titularidade do devedor, é possível também pedir a penhora, e se ocorreu a penhora, se vai ocorrer a esta pública, dá para pedir a suspensão e a nulidade. Já foi uma tese melhor, hein, gente? Já foi uma tese melhor. Hoje, muitas vezes, a gente não consegue resultado útil. Então, ponto importante também.